Olá, eu sou a professora Laís Gama e esse é o canal de Radiologia Radia Gama. Hoje a gente vai falar sobre os 5 R's da radiobiologia. Te vejo por dentro. Gente, antes de mais nada, quero convidar vocês a se inscreverem no canal do YouTube, avisem seus amigos, avisem a sua família, ativem as notificações para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que vão entrar aqui e todas as novidades da Radia Gama. Curtam também a nossa página, que está em todas as redes sociais, Radia Gama, e ainda visitem a nossa lojinha. A lojinha Radia Gama está cheia de produtos muito legais, que são produtos voltados todos para a área da radiologia e são enviados para o Brasil inteiro. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre os 5 R's da radiobiologia, especialmente aplicados à lógica do fracionamento da radioterapia. Inicialmente, esses 5 R's eram 4 e recentemente foi aderido um novo R que torna muito mais fácil de entender como se dá toda a lógica do funcionamento da radioterapia. Esses R's são redistribuição, reparo, reoxigenação, repopulação e radiosensibilidade. A gente vai falar de cada um deles porque cada um deles são passos fundamentais para que a gente entenda todo o funcionamento da disposição de uma célula normal, de uma célula cancerígena e a forma como a radiação interage com esses tecidos a partir de cada uma dessas orientações. O primeiro R que a gente vai conversar vai ser o de redistribuição. A redistribuição, ela se refere especificamente à redistribuição de dose em uma fase do ciclo celular. Se vocês bem lembram, o ciclo celular é dividido em 4 fases. Ele começa na fase G1, ele passa para a fase S de síntese e depois para a fase G2 até chegar na fase de mitose. Na fase de mitose é a fase que acontece, de fato, a divisão celular, em que aquela célula única ela se transforma em 2 células filhas iguais. Dependendo da fase do ciclo celular que uma célula se encontre, a sensibilidade radiológica dela aumenta ou diminui. Por exemplo, as fases de síntese e, por exemplo, o final da fase G1 são fases de extrema resistência quanto à disposição da radiação nos tecidos. Mas quando a gente está falando da fase de mitose, em que a célula está se preparando, criando membranas para se dividir, essa fase é uma fase extremamente sensível ao feixe de radiação. Então, redistribuir a dose, dependendo da fase do ciclo celular, se trata disso. Se trata exatamente para que uma pequena quantidade de radiação seja administrada num curto intervalo de tempo, de forma que consiga alcançar essas células no seu momento de maior sensibilidade. Na prática, isso significa que, dependendo da fase que uma célula se encontre, a quantidade de radiação ela pode ser diminuída ou deverá ser aumentada por conta do momento que ela se encontra no ciclo. Esse R é um R particularmente muito delicado porque envolve conhecer a estruturação da distribuição do ciclo celular, porém extremamente eficaz. Vários estudos, e vocês vão ver aí artigos que mostram isso, demonstram claramente a diferença de distribuição de dose quando a gente verifica a fase do ciclo celular que está sendo acompanhado. Por isso, redistribuir a dose, dependendo da fase do ciclo celular que esteja sendo avaliada quando há uma emissão de radiação, é essencial para que haja uma proteção dos tecidos e maior garantia, maior eficácia de distribuição de dose e efeito lesivo nas células que a gente busca provocar alterações. Um outro R que a gente vai conversar, que é um R extremamente importante para a sensibilidade radiológica, é o reparo. Todos os R's eles são associados a palavras que são complementos de frases inteiras. Então, assim como a gente tem a redistribuição da dose no ciclo celular, a gente tem o reparo do dano subletal. O reparo, especialmente associado à radioterapia, é um dos principais motivos em que se exige o fracionamento. Então, a gente tem um tratamento que, de repente, exige uma concentração de distribuição de dose de 30 Gray ou 25 Gray. Então,
Então uma paciente vai receber pequenas frações diárias dessa quantidade de radiação e isso vai ser fundamental no reparo do dano subletal dos tecidos. Os danos, eles são classificados de uma forma geral de 3 maneiras. A gente tem um dano que é chamado de dano letal. Esse dano é um dano irreversível para a célula. Existiu uma exposição, pode ser uma quantidade de droga, pode ser uma quantidade de radiação, e essa interação alterou aquela célula a ponto de que ela não consegue se reconstituir de maneira nenhuma. Esse é o dano letal. O resultado da exposição dessa célula é morte. Existe um dano, e esse dano é chamado de dano subletal. O dano subletal é quando uma célula foi exposta a um agente, nesse caso a radiação, e essa alteração ela pode ser reparada. Não significa que essa célula é saudável, mas também não significa que essa célula morreu. Significa que ela tem um dano subletal, ela está submetida a um dano subletal que pode ser reparado. Mas se não for reparado, essa célula pode ser induzida a alguma alteração. E ainda a gente tem o dano potencialmente letal. Então, geralmente, quando uma célula ela recebe uma exposição em determinadas circunstâncias de danos, elas podem ser reparadas por mecanismos intracelulares de maneiras até mais facilitadas. Então, o dano potencialmente letal de todos os danos é o dano menos agressivo para o comportamento da célula. Por que a gente pensa tanto no dano subletal? O dano subletal ele é fundamental especialmente para os tecidos saudáveis. Quando a gente pensa numa irradiação, a gente sabe que quando um paciente ele vai passar por um tratamento que envolve exposição à radiação, um tratamento de radioterapia, não é somente aquele tecido tumoral que vai receber exposição. Então, os tecidos ao redor, por mais que as séries de planejamento, as séries de delineamento, os softwares modernos que atuam hoje em dia no sentido de proteger as áreas ao redor sejam extremamente eficazes, existe sim uma exposição dos órgãos saudáveis, das regiões que estão acessórias ali àquele tumor. Então, visto que a radiação ela provoca alteração a nível de DNA, significa que o DNA tumoral, sim, ele vai sofrer um maior dano por conta da exposição à radiação, naturalmente, por conta da sua maior sensibilidade radiológica, por conta da sua alta atividade mitótica, mas as regiões ao redor também vão sentir esses efeitos. Como o tecido tumoral é muito sensível à exposição à radiação, naturalmente o dano dele é muito maior. Então existe uma probabilidade muito grande que o tecido tumoral sofra um dano letal. A questão é que os tecidos ao redor, e especialmente os tecidos que são saudáveis, são um pouco mais resistentes, não sofrem dano letal, porém podem sofrer um dano subletal. Então podem ter alterações que podem induzi-los à morte celular, que podem induzi-los a alterações mutagênicas, entretanto eles podem ser recuperados. O fracionamento então garante isso. O fracionamento dá um intervalo para que os tecidos saudáveis consigam se recuperar do dano subletal e retroceder o dano subletal. O reparo do dano subletal é essencial para que a gente garanta a recuperação dos tecidos saudáveis e sim, destruição maior dos tecidos tumorais. O dano subletal ele vai ser uma condição extremamente importante quando a gente avalia a capacidade de recuperação de uma célula, especialmente porque o próprio sistema biológico pode garantir, através de mecanismos enzimáticos, a recuperação dos tecidos a partir de vários processos, dentre eles o mecanismo de reparo enzimático por excisão. E aí isso a gente vai discutindo num outro momento, que é um mecanismo enzimático um pouco grande, mas que o próprio sistema biológico garante com que as células que sofreram dano subletal possam ser reparadas.